Bom, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer fazer esta apresentação, porque, na verdade, é uma possibilidade que eu tenho de compartilhar um pouquinho do que eu vivencio. Eu costumo dizer que a doTERRA, ela nos oferece um caminho muito seguro na, nesse processo dos óleos essenciais, né? Uma aromaterapia sem segredos e acessível a todos. E não é difícil de nós utilizarmos os óleos porque eles são muito seguros, eles são extremamente eficazes, concentrados. Então, assim, ao pé da letra, não precisaria até ter uma apresentação sobre esse kit especificamente. Mas eu acho que a gente não vem para os lugares à toa, né? Sem um propósito. E eu hoje estou me propondo a compartilhar um pouco do que eu venho vivenciando, e por isso que a gente sempre começa a apresentação com essa frase aqui, né? De que nada que será dito aqui tem intenção de diagnosticar, tratar ou curar nenhuma doença, e que essa apresentação não dispensa de forma alguma a orientação médica, a consulta de profissionais da saúde. Ela está especificamente linkada com o meu estilo de vida, com a minha visão de homem, de humanidade e da vida como um todo, ok? Quem sou eu, né? Eu sou formada em letras, graduada em filosofia, mas o que sempre me moveu foi o trabalho voluntário. E ainda que eu não soubesse muito bem por quê, né, que eu desde muito jovem, desde a adolescência, eu não posso dizer que é uma vocação, mas eu sempre tive essa tendência a desenvolver trabalho voluntário. Ao longo que os anos foram passando e eu fui me tornando mais madura, eu pude perceber que o que eu buscava por trás era o autoconhecimento. Que quando a gente pensa que a gente está indo ajudar alguém, na verdade nós estamos ajudando a nós mesmas, não é? A gente aprende que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se a gente não trabalha conosco mesmo, a gente não tem como compartilhar com ninguém. E o trabalho voluntário ele exige isso da gente, porque a gente acaba doando aquilo que a gente tem a mais, porque o que a gente não tem, a gente não tem. E foi também esse trabalho voluntário que acabou me levando para o autoconhecimento, que eu vi que no fundo eu sempre busquei a mim mesma. Foi o autoconhecimento que me levou ao yoga. E foi o autoconhecimento que fez com que eu entendesse que a aromaterapia que a doTERRA nos oferece com tanta segurança é uma rica ferramenta de autoconhecimento. Porque por mais que os óleos essenciais possam fazer bem, e eles fazem, todos os produtos como um todo, quando eu agrego a minha prática de aromaterapia com o autoconhecimento, os resultados são potencializados. E eu tenho a capacidade, desenvolvo a habilidade de poder orientar melhor as pessoas. E é nessa jornada que eu fui entendendo que cada vez mais que eu fui aprendendo, eu fui descobrindo que eu não tinha quase que conhecimento, porque nós sabemos muito pouco sobre nós, sobre a nossa história enquanto ser humano, enquanto humanidade, enquanto universo, enquanto a vida. Então, eu sempre tive essa necessidade, que mais depois da maturidade, mais recentemente, eu pude perceber. E aí, agora, eu estou fazendo uma pós-graduação também em naturopatia, justamente para poder agregar um pouco mais de conhecimento, para me dar mais condições de poder compartilhar mais os óleos essenciais, mais o yoga, que é uma ferramenta importantíssima de autoconhecimento. E nessa jornada eu venho vindo na doTERRA e hoje eu estou Gold, não é? Que é um estágio dentro do processo de desenvolvimento do negócio da aromaterapia, do negócio como um todo de saúde e estilo de vida que a doTERRA nos oferece. Então, trazendo essa minha visão de vida, né? Como é que eu vejo os movimentos que me cercam, né?
eu reflito o seguinte, algumas provocações aqui para nós, e aí vão colocando no chat, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fazer a condução aqui e olhar as mensagens, mas Emília, né, alguém aí que se você puder me ajudar, ou Heloísa, se tiver alguma informação, alguma solicitação, pergunta que seja pertinente, não que todas não sejam, mas dentro do momento que eu estou trazendo aqui, pode me interromper. Se for algo que está fora, a gente faz depois essa troca, esse esclarecimento, se eu puder ajudar, ok? Então, como é que eu vejo a vida, né? Como é que eu me vejo? Uma reflexão que eu fazia, né? Será que eu sou apenas esse milhões de células que compõem aqui o meu organismo, o meu corpo, né? Dentro de um comando que quem dá não sou eu, porque os movimentos do nosso corpo, grande parte deles são movimentos involuntários. Nós fomos feitos, elaborados por uma inteligência suprema que nós estamos muito longe de entender essa capacidade, essa criação, não é? E eu entendo também que nós somos uma réplica do universo, porque tudo que tem lá no macro, nós somos o micro. Quando você olha para o universo, quando nós olhamos para as galáxias, né, para os planetas, para o sistema solar, e a gente vai trazendo isso para a nossa realidade, até chegar aqui no planeta Terra, até chegar na divisão dos continentes, até chegar nos países, né? Ainda que cada um tenha a sua nomenclatura, estado, província, não importa, mas até nós chegarmos aqui onde nós estamos, onde cada uma de nós está, existe uma coisa grandiosa por trás de tudo isso, que faz com que o nosso corpo seja essa réplica. E não é difícil ver isso. Hoje a gente tem muitos materiais disponíveis que vão entrando nas nossas células, a partir da nossa pele, e a gente vai percebendo que lá no centro da célula existe uma conexão direta ligada com tudo que há no universo manifesto, né? Por isso que popularmente a gente é dito que nós somos pó das estrelas. E somos mesmo, né? E quando a gente olha para o nosso corpo, o nosso corpo é uma máquina perfeita, que funciona muito bem. Foi programada para funcionar muito bem. E quando isso não ocorre, certamente é porque tem o dedo do homem. E por ignorância, porque nós não fomos educados a conhecer a nós mesmos, né? A conhecer como é que funciona o nosso corpo, conhecer como que é esse sistema. Então, diante disso, é que a gente vai precisando ampliar um pouco a nossa visão para poder entender um pouco lá na frente o que são as emoções, não é? Então, aí um outro ponto importante é que quando a gente fala dos nossos corpos, né, que eu disse aqui que ele é uma mecânica, uma um instrumento, né, uma orquestra, uma verdadeira orquestra, onde cada sistema dele funciona corretamente. E, de novo, quando a gente volta para o sistema solar, tudo é no nosso sistema aqui, especificamente para não viajar tão profundamente no universo, o nosso sistema solar, ele é muito organizado. Porque um planeta que sai ali fora daquela órbita, daquele movimento, daquela rotação, vai desencadear uma série de desequilíbrios em todo o sistema solar. E no nosso corpo não é diferente. Quando a gente tem um processo no fígado, um processo nos pulmões, né, um processo, um problema no nosso estômago, isso vai refletir numa série de desarranjos. Então a gente vai entendendo que tudo está conectado com tudo e que o nosso corpo ele não é propriamente só um corpo físico. Nós temos, além do corpo físico, outros corpos muito mais sutis, como o bioplasmático, que é onde estão, por exemplo, os chakras, onde a gente sabe que a conexão com os chakras advém, a vitalidade dos chakras advém do prana, que é a energia vital, que é o que mantém toda a vida no universo, ou pelo menos a nível do sistema solar, porque o prana ele é emitido pelo Sol. Então, quando a gente busca identificar e conhecer um pouquinho o que são os chakras, qual é o seu funcionamento, a ligação que eles têm direto com as glândulas com o nosso corpo,
a gente vai entendendo que nós somos muito mais do que um corpo físico. E aí nós vamos entendendo os princípios que o yoga já traz e outras civilizações que passaram aqui pela humanidade há mais de 8.000 anos atrás, que traziam a importância do conhecimento para que nós pudéssemos entender o ser humano na integralidade de corpo, de mente e de espírito, de Atma, de centelha divina, de órgãos, de vários nomes que a humanidade foi denominando para trazer, para chegar nessa trindade, aí, nesse triângulo, nessa tríade, que é corpo, mente e espírito. E, de novo, espírito aqui não tem nenhuma conotação religiosa, ok? Isso é um ponto importante para a gente entender. E aí, conforme a gente vai começando a entender o que é a humanidade, o que somos todos nós, é importante a gente entender que nós somos seres muito velhos, muito antigos, porque é impossível a gente viver um tempo tão curto com um universo tão incrível, tão imenso, para que nós tivéssemos uma vida tão restrita, 80, 90, 100 anos, tudo isso para muito pouco. Então, no meu entendimento, nós somos frutos de uma trajetória de evolução, e é eterna, não para aqui. Nós somos frutos de uma história que vem nos trazendo a cada dia possibilidade de autoconhecimento. Porque o universo ele tem um método pedagógico universal, que nós nem temos noção disso. Que quando a gente começa a buscar essa, esses paralelos, né? Esses paradoxos, entender os paradoxos, entender, fazer as analogias, entender a vida por metáforas, a gente vai conseguindo entender que tudo que acontece na nossa vida são apenas elementos, são circunstâncias que nos levam a vivenciar situações para aprendizado, para que a gente possa entender o verdadeiro sentido da vida. Só que, como nós somos ainda ignorantes, porque nós não recebemos uma educação, que isso deveria ser ensinado para nós nas escolas, e não apenas quando a gente tem um nível de maturidade, uma busca interna que a gente não sabe muito bem o que é, e que a gente começa a procurar na história elementos que possam nos satisfazer. Então, quando a gente começa a identificar esse processo, que nós estamos dentro de um método pedagógico universal, onde tudo que acontece na minha vida, na nossa vida, é perdido. E que são só elementos onde eu possa aprender para que eu possa cada vez mais ser mais produtiva e desenvolver a ética, desenvolver valores, as virtudes, que é o que de fato nós levamos dessa vida. Nós não levamos nada além do nosso aprendizado. Porém, como nós somos ainda ignorantes, estamos aí no jardim da infância de entender os processos da vida, nós apenas reagimos como os animais. Lá na selva, né, na natureza, os animais vivem movidos pela defesa. Ou eles atacam, ou eles fogem. Eles atacam, ou eles fogem. Mas tudo é um movimento de defesa. Porque até para você atacar, para você matar um outro animal, para você sobreviver, é uma defesa. Porque se você não se alimentar, você vai morrer. Então, começar a entender, olhar para a natureza, ver os exemplos que ela traz, e trazer isso para a nossa realidade, a gente vai ver que nós estamos ali um triz do mundo animal. Porque hoje nós vivemos numa selva do mesmo jeito. E nós reagimos como os animais. E toda essa trajetória, todas essas experiências que nós vamos tendo, por desconhecimento e por ignorância, elas vão ficando ao nosso redor. Que aqui eu não consegui uma figura melhor, porque não existe isso ainda, muito da forma como eu estou trazendo, embora eu não estou tirando isso de mim. Eu venho aprendendo com a filosofia, que é a ciência do autoconhecimento. A filosofia traz muitas explicações lógicas, né? Porém, que nós temos que usar aí, além dos nossos 5 sentidos, para poder captar. Mas isso não é uma prerrogativa apenas minha.
é um material que está acessível a todos. E a filosofia já nos traz que a mente é um campo que está ao nosso redor. E hoje, a ciência ainda entende que a mente se confunde com o cérebro, que são coisas distintas. O cérebro, ele é um decodificador. Não vou entrar no mérito aqui hoje, senão a gente não consegue chegar direto no nosso fim, que é o kit emocional aromaterapia. Mas o cérebro, ele absorve a informação que advém por um mecanismo da nossa glândula pineal, juntamente com o nosso cerebelo, que é a nossa central de memória para esta vida, para essa nossa existência. E em todas essas conexões, nós vamos, dentro desse registro, vamos conseguindo acessar coisas que são importantes. Porém, nós fomos armazenando essa história nossa de forma desconectada, sem organização. E nós sofremos hoje os efeitos dessa desordem, que está dentro de um processo, mas agora não nos cabe mais. Enquanto humanidade, quando a gente entende o que está ao nosso dispor, para que nós possamos melhorar enquanto ser humano, é um dever nosso buscar informações para conhecer a nossa história, para conhecer como funciona a nossa mente e deixar de reagir como os animais para poder agir com reflexão. Porque é esse processo que vai fazer com que a gente comece a entender como funciona a nossa mente, por que que eu sou tão emocional e o quanto que as emoções impactam a nossa vida, o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é o efeito das desordens da nossa mente. Ou seja, o nosso corpo é o mata-borrão da nossa mente. Ainda que nós possamos ter apenas processos emocionais, ansiedade, né, ou algum distúrbio mais sério que seja puramente psicológico, ele vai ter um efeito no nosso corpo. Isso é fato. Um dia a casa cai. Então, quando a gente começa a entender esse processo, a gente vai percebendo onde que está o nosso enrosco e o que nós vamos precisar fazer para desatar esses nós que nós, por ignorância, criamos para a nossa vida, ok? Então, como é que nós estamos hoje? Como é que eu vejo a humanidade? E como eu estou fazendo, o que que eu estou fazendo para sair deste processo? Então, eu vejo que nós estamos mergulhados numa plataforma de sobrevivência, que é aquele fogo e ataque, não é? Não é muito difícil de nós identificarmos isso, é só a gente observarmos a nós mesmas, como é que está o nosso nível de ansiedade, que acaba respingando, né, tendo diversos gatilhos, e é na alimentação, que é de mais ou de menos, porque a gente vai numa senoide que a gente vai ou para o demais, para os excessos, ou pelas faltas. Então, nós encontramos pessoas que comem demais ou que comem de menos, pessoas que estão extremamente eufóricas, pessoas que estão extremamente depressivas. Por quê? Porque nós vivemos no comando do medo, na insegurança. Nós vivemos uma panela de pressão. O mundo está uma bomba relógio. Quando a gente olha os diversos aí países, cada grupo, né, dentro dos seus continentes aí, estão vivendo em conflito. E esse conflito externo, ele só é a reaçãozinha do conflito interno, porque o tempo todo nós estamos reagindo. Olha o trânsito, olha as brigas no trânsito. A gente hoje vê situações bizarras que a gente fala que nunca. A gente conta isso para os nossos avós, era incrível imaginar que algo que nós estamos vivendo poderia ser vivenciado aí há 30 anos atrás, não é? E muitos de nós ainda estão esperando que a providência divina venha resolver um processo que nós criamos, que faz parte da nossa história. Nós ganhamos aquilo de mais precioso que tem, que é a vida. A vida é o bem maior. Agora, o que nós vamos fazer com ela é conosco.
Que se não fosse assim, por que que haveria tanta injustiça no mundo? A injustiça é um processo que advém da ignorância, que nós também não vamos nem entrar muito no mérito aqui para não aprofundar. Só estou trazendo elementos para que a gente possa refletir e, para quem fizer sentido, excelente. E para quem não fizer sentido, joga fora, não absorve. Por quê? Porque os nossos cinco sentidos absorvem o tempo todo o que vemos, o que sentimos, o que comemos e o que ouvimos. Então, querendo ou não, vocês estão ouvindo algumas questões que eu estou trazendo aqui. E se não fizer sentido, leva para sua mente que você quer excluir isso. E se fizer sentido, use disso para estimular você a buscar entender os seus processos e entender que tudo o que nós, pelos cinco sentidos, absorvemos por 24 horas são absorvidos pela mente, porque a nossa mente funciona 24 horas. Nem quando nós repousamos, que nós dormimos, a nossa mente descansa. Fato é que, por exemplo, quando às vezes a gente está dormindo e passa uma moto muito, com um barulho muito forte de escapamento, a gente acorda. Por que que a gente acorda? Porque os sentidos estão conectados. E por que que muitas vezes a gente não dorme, tem insônia? Porque a mente não descansa. Então, nós temos que aprender a entender os processos para que a mente possa descansar. Não significa que ela vai parar. O descanso da mente é para colocar as coisas no lugar, é para poder fazer com que ela trabalhe ao nosso favor, porque ela é um mecanismo que foi criado para nós. Só que nós, por ignorância, por desconhecimento, fomos ao longo da nossa existência guardando elementos, guardando todo o que nós vivenciamos, o nosso aprendizado, e isso foi fazendo com que ela fique hoje inflada, que ela está hoje saturada. E é por isso que a gente tem dificuldade de aprendizado, má digestão, a gente não consegue se comunicar com os outros, porque ela está extremamente congestionada. E aí ela manifesta no nosso corpo, ok? Esses são um dos efeitos, né? E aí, como é que a gente pode entender as emoções? Eu trouxe aqui um conceito, porque esse eu acho que é importante a gente trazer, porque ele é baseado na filosofia, que é o que eu disse a vocês. Então, para a filosofia, as emoções, ela é o resultado, ela é a carga dos resíduos mentais que foram acumulados por nós, sem controle e sem o devido saneamento na mente. E é essa carga que todos nós trazemos, de resíduos mentais, é que fazem com que nós continuemos a agir como os animais, no fogo e ataque. Mas aqui na humanidade, hoje, nós estamos sendo ou extremamente omissos ou extremamente impulsivos, que são dois lados de uma mesma moeda. E é justamente essa impulsividade em excesso e essa emoção, essa omissão em excesso, que faz com que a gente reaja por meio das emoções que as circunstâncias nos oferecem. É, por exemplo, o caso do trânsito. Nós estamos sempre com pressa, estamos agitados, atrás do tempo. O tempo é mais um inimigo do que um aliado. Aí o cara te fecha, a gente já está saturado, é onde surgem as brigas, né? Aonde entram os excessos. Então, entender as emoções por este caminho de que são nada mais, é tão simples às vezes entender, mas é tão complicado de administrar, porque nós não vamos eliminar as emoções, porque elas fazem parte do nosso mecanismo de evolução. Elas, por muitas vezes, nos levam, na medida em que a gente entende as emoções, entende a insegurança, vai entender o medo lá na frente vai se tornar prudência. Que se nós não tivéssemos medo, nós tínhamos sucumbido de vez. O problema é que, diante dos movimentos da vida, o medo está sem controle e nós estamos mergulhados nesse processo de muito medo, muita insegurança, e isso vai fazendo com que as emoções fiquem mais à flor da pele. E emoções à flor da pele é nada mais, nada menos do que a mente
usando o corpo como mata-borrão e trazendo para nós os efeitos aí indesejados dos infortúnios físicos e mentais. Aqui é apenas uma configuração de o que seria um campo mental, aqui estaria o nosso corpo, e aqui em volta esse campo de energia, onde ele é vivo, porque é ali que nós sentimos, por exemplo, a energia do outro. Quando alguém bate a porta, a gente sem saber quem bateu, a gente sabe quem bateu. Então, toda essa sensibilidade que nós vamos tendo é advindo de toda a experiência acumulada, positiva e negativa, que está aqui armazenada nesse campo mental. E quando a gente fala das emoções, as emoções são só a pontinha do iceberg. Às vezes é mais fácil a gente identificar a irritabilidade do outro e não a nossa irritabilidade. Então, o outro, ele é sempre um espelho para que a gente possa trabalhar o nosso autoconhecimento. E quando a gente olha a irritabilidade do outro, a gente não imagina o que tem por trás. As associações que tem diversas neste campo mental, que por associação vai refletindo naquele determinado comportamento. Então, quando a gente vai trabalhar o autoconhecimento, nós vamos trabalhar o nosso comportamento. E trabalhando o nosso comportamento, nós vamos conseguindo melhorar a nossa vida como um todo. Então, é por isso que nós estamos saturados, como eu disse, e porque hoje ainda nós vivemos nos cuidados dos... Gente, tem alguém aí com, por favor, com o... Deixa eu ver aqui quem está. Ok, fechado. Então, nós estamos vivendo saturados por desconhecimento desses processos, e a grande parte das vezes a gente busca resolver os nossos problemas físicos ou emocionais cuidando do sintoma. Ah, eu não durmo, então eu vou tomar um remédio para que eu possa dormir, né? Ah, eu tô com gastrite lá, vou tomar uns remédios alopáticos para ver se mata as bactérias que estão gerando lá a gastrite e achando que isso está tudo certo, que está resolvido. Não está, gente. De novo, para que a gente possa encontrar o equilíbrio, eu, pelo menos, eu encontrei, não significa que a minha vida é 100% zerada e que minha saúde é 100% perfeita. Mas eu encontrei no autoconhecimento uma forma de assumir as rédeas da minha vida, para que nos momentos em que surgem esses desequilíbrios, isso seja um alerta. Opa, o que tem por trás e que eu não estou conseguindo identificar. E por muitas vezes eu sei o que tem por trás, mas eu não consigo resolver, porque é um problema que não é de agora. Aí é que entra o amor, porque é só com amor e aceitação de si mesmos, dos nossos limites, é que nós vamos identificar o potencial que nós temos, porque todos nós temos um potencial. Mas esses processos da mente é que geram as crenças que nos limitam, é que geram todo o processo, uma cadeia que vai cada vez mais fazendo com que a gente fique mergulhado no que na filosofia a gente fala o universo de solução de conflitos e não consiga aflorar o universo de soluções que todos nós temos. Então, assumir as próprias rédeas é praticar o autoconhecimento e sanear a nossa mente, ok? E um caminho para isso é, deixa eu verificar aqui onde que nós estamos na apresentação, que tem hora que fecha, é a aromaterapia como ferramenta. Como todos sabem, eu falei aqui já, eu sou praticante de yoga e professora de yoga, aí vão ser mais de 25 anos de prática. O yoga é uma ferramenta incrível para que a gente possa trabalhar os nossos corpos, certo? Alinhar os nossos chakras, melhorar o funcionamento do nosso organismo como um todo. E a aromaterapia é uma ferramenta incrível também. E nós temos aí a facilidade de ter a doTERRA trazendo o melhor dos produtos para nós, para que nós podemos utilizá-los. E é por isso que eu não gosto muito de fazer protocolos. Por quê? Porque os protocolos é o que o remédio faz lá na farmácia. Ah, você toma 8 gotas, 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. Gente,
Lembre-se que nós somos uma obra perfeita do Criador. Nós somos uma obra-prima, somos únicos. E cada um de nós, por mais circunstâncias semelhantes na nossa vida, cada um de nós reage de uma forma porque nós temos uma história de vida. Por isso que nós temos aí 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, e cada um é de um jeito. Por mais que a nossa educação de valores e tudo mais pode ser similar a todos eles, não é? Então, a aromaterapia, para mim, ela tem um viés do autoconhecimento muito forte, porque a gente aprende as características dos olhos de forma segura, mas eu tenho que entender um pouquinho daquele comportamento humano para poder fazer as minhas conexões e saber o porquê que tá, o que pode estar por trás de uma ansiedade muito forte, de uma insônia, de um intestino preso, não é? De uma gastrite, de um processo alérgico, uma doença autoimune. Quando eu começo a entender o que tem por trás na mente, no emocional, porque o emocional é só uma forma de exteriorizar isso, eu começo a ser mais assertiva em tudo aquilo que eu indicar e naquilo que eu usar comigo, não é? Então, por que os óleos essenciais, né? Bem, os óleos essenciais, como nós sabemos, eles são voláteis, eles evaporam com muita facilidade, não é? Então, por isso que a gente deve sempre usá-los com um óleo carreador, para que eles possam agir por mais tempo no nosso corpo. Eles são 50, 70 vezes aí mais potentes do que a própria planta, a própria erva, são retirados das diversas partes da planta, são 100% científicos, seguros, né? Nós temos na Terra o CPTG, que é um selo que nos traz essa segurança, inclusive para a ingestão, e eles custam muito pouco quando a gente identifica que eles são altamente concentrados, como o exemplo que a gente dá do peppermint, que equivale aí a 28 xícaras, uma gotinha. Então, sempre o pouco é mais quando a gente utiliza a aromaterapia na doTERRA, certo? E aí eles podem ser utilizados aromaticamente, sempre quando o viés, quando a necessidade maior é emocional. Por quê? Porque também nós temos um sistema, como a gente disse, né, no início, perfeito. E quando a gente inala um óleo essencial, nós temos toda uma cadeia química que, por meio do sistema límbico, por meio da nossa glândula pineal, hipotálamo, já desencadeia uma série de reações químicas, porque nós trazemos uma memória olfativa. E isso faz com que para as questões emocionais, os efeitos sejam mais breves, mais rápidos, né? Uma dor aguda, por exemplo, né? Um processo de estresse extremo. O uso aromático é aquele que vai atender mais a necessidade. O uso tópico, processos mais crônicos, já muito bem materializados no nosso corpo. Então, aí a gente pode utilizar também nas mais diversas localidades. Tudo vai depender do que e para quê. Então, aí nós vamos usar nos pés, nos punhos, nas orelhas, aqui na glândula pineal, em cima, no couro da cabeça, atrás aqui da nossa nuca, nos lugares onde são mais quentinhos, né? Aqui nas dobras, porque ali existe uma corrente sanguínea mais forte, então isso vai fazer com que o nosso organismo absorva mais. No nosso ventre, pés, articulações, enfim, é muito amplo o uso tópico. E a ingestão, ela também é garantida com muita segurança. Grande parte dos óleos podem ser ingeridos, mas não é porque eles possam ser ingeridos, podem ser ingeridos, é que a gente vai ingerindo à torta e à direita. Tudo é critério. Eu tenho que saber para quê e por quê. Se eu tenho algo muito crônico, né? Por exemplo, quando a gente faz desparasitação, quando a gente tem uma candidíase de recorrência, aí sim a gente vai ter os protocolos básicos, mas nem por isso fechados para todos, porque nós temos que observar, às vezes, para mim, 3 dias é o suficiente, às vezes eu vou perceber que são 8 dias. Então, a referência sempre tem que ser eu mesma, para que eu possa encontrar o que é o melhor para mim, ok? E aí, logicamente, a gente vai compartilhar com o outro, sempre com esse cuidado, ok? Aí nós vamos entrar, então, nos dois, no kit, né? O Emotional Touch.
que é o rolãozinho, e o emocional normal, que é o que tem os 5 ml, o equivalente a 100 gotinhas, e o rolãozinho, ele já vem com uma diluição, é muito prático, porque esses óleos aqui, para quem está num processo de estresse, vamos dizer assim, geral, hoje, a gente tem, às vezes, os 6 tipos, né, de emoções padrão que nós trazemos aqui, no mesmo período do dia, né? Seja pela impulsividade, seja pela baixa estima, seja pela necessidade de ousadia, seja, enfim, nós vamos aprender aqui um pouquinho. E, de novo, isso que nós vamos trazer, ele não é uma prerrogativa minha, nós temos essas informações muito disponíveis hoje e qualquer um pode ter acesso a elas, ok? Nós temos esse livro aqui, eu gosto muito, quando a gente fala do emocional, ele é um livro de referência, ok? Porque ele traz, se vier, a autora, ela tem uma história muito interessante com a filha dela, e vale a pena vocês terem como uma base aqui nesse livro que fala sobre as emoções, emoções essenciais, ok? Depois a gente pode passar o nome. Mas vamos lá. Desses 6 óleos, né, desses 6 blends, porque eles são blends, e blends são mistura, são sinergias. Vários óleos pegam a característica desse, um pouco daquele. Esse aqui mais gotas, esse menos gotas, porque são mais fortes. Então, essa composição, se você, por exemplo, colocar, buscar, né? Ah, eu tenho rosemary, ah, eu tenho manjericão, eu tenho clementine, eu mesmo vou fazer uma mistura. Ok, você pode ser até assertivo, mas a doTERRA ela é muito assertiva nessas composições. Então, aqui nesse blend, o que, que ele vai trabalhar conosco? Aqueles sentimentos onde falta confiança, onde falta coragem, onde falta crença, né? Onde nós estamos aí mergulhados lá na mente e aquilo que a gente não conhece não nos deixa avançar. Então, o Motivate, ele é um blend que vai trabalhar de forma bem genérica esses sentimentos, essas emoções, ok? Então, quando a gente precisar de emoção, estiver necessitando de encorajamento, esse blend vai trazer esse incentivo, né? Vai fazer com que a gente consiga abrir um pouquinho a nossa visão, a sair um pouco da estagnação e poder gerar o movimento. Porque, lembrem-se, se nós somos o micro do macro, o macro não para. Não tem nada no universo parado. E nós, justamente por desconhecermos a nossa mente, às vezes a gente vive uma vida estagnada. Então, nós temos que gerar movimento. Então, ele vai combater, ele vai quebrar processos de cansaço, de desânimo, estagnação, desmotivação. E é por isso que ele vai acabar gerando encorajamento, esperança, a cor já diz, né? Energia. Então, ele vai gerar um movimento para que a gente faça aquilo que precisa ser feito, certo? Que para mim, o que precisa ser feito é sempre o autoconhecimento, porque ele vai me mostrar aonde é que eu estou deixando brecha para a mente avançar. E aí, quais são os principais usos dele? Olhando para o lado emocional, ele vai trabalhar, então, falta de confiança, coragem e motivação. Ele vai trabalhar confusão e sobrecarga. Então, quando a mente está muito congestionada, muitos pensamentos, e nós temos uma mente com muitos pensamentos. Eu não falei isso, mas hoje a ciência já diz que, em média, o ser humano normal, ele pensa de 50 a 70 mil pensamentos dia. E eu digo a você que as pesquisas mais aprofundadas dizem que hoje a humanidade passou os 100 mil, por isso que nós estamos vivendo um caos mental. Então, essa confusão precisa ser atenuada, ok? E a gente atenua quando a gente começa a sanear a mente. Bem, ele vai ajudar em processos de fadiga mental e exaustão e processos de estagnação. E já no nosso corpo, vai aliviar o estresse físico, o esgotamento físico, processos digestivos, processos de bronquite, que está diretamente ligada com a falta do respirar, asma, sofrimentos e dores, ok? Aí nós vamos para o chair, que ele vai trabalhar de forma simples a nossa alegria, né? Então, ele para os momentos de baixa, onde a gente já está aí mergulhado
um pouco na falta de autoestima, na falta de positividade, em processo de tristeza. Ele vai trazer para nós o que? Olha aí o que contém nele. O cravo, altamente antioxidante, né? É um óleo que põe a gente lá para cima. A baunilha vai nos trazer a leveza. O white orange, tão usado por nós, né? Para acessar aí a criança interior. O gengibre também é forte. O canela é forte. Então, são óleos que vão também trazer um movimento para nós. E, acima de tudo, eles vão promover a alegria. E vão aliviar. Aliviar o quê? Esse estresse que nós estamos trazendo e que está nos sobrecarregando. Então, ele é utilizado para as pessoas que estão com o coração pesado, estão sobrecarregados pelos desafios da vida. E aí, devido às repetidas provações, por quê? Porque nós cometemos os mesmos erros sempre. Às vezes a vida nos coloca, às vezes não, o tempo todo nós estamos tendo oportunidades novas, mas nós reagimos com base nos condicionamentos que a gente traz. Então é por isso que a gente tem provações repetidas, porque não são as provações em si, mas é a nossa forma de reagir que é condicionada. Então a gente reage sempre, sempre, sempre da mesma forma. E o chair, ele vai fazer com que a gente possa abrir um pouquinho a nossa visão. Ele cria uma atmosfera nova para que a gente possa ter esperança e buscar alternativas novas, porque o universo, ele é quântico, é que nem um calendoscópio. Conforme a gente vai mexendo, ele vai mudando. E aí vale da forma como a gente encara os desafios. Se a gente entender sempre como um desafio, ele sempre vai ser um fardo, ele sempre vai ser um peso. E quando a gente começa a ver os desafios como uma possibilidade de crescimento, e aonde que eu não estou vendo a alternativa que o universo está me trazendo para que eu possa superar, tirar aquela pedrona, deixar como um pedregulho somente e poder avançar, é onde os óleos essenciais trazem essa possibilidade para nós. Porque senão, eles vão ser pontual e daqui a pouco eu vou estar cometendo os mesmos equívocos novamente. Então, esperança, conforto, fé, alegria, inspiração, o Chair vai trazer essas possibilidades para nós. Por isso que ele vai combater o desânimo, a depressão, a desconexão. Porque o que é a desconexão? É eu estar mergulhado num núcleo dentro da minha mente, ok? O que é a histeria? Lembra que eu disse que uma coisa é a gente sentir tristeza e alegria. Isso faz parte. Isso são emoções sadias. O problema é quando eu extrapolo, quando eu vou da euforia para a depressão. E o remédio faz isso. Muitas vezes o remédio, ou ele vai me tirar lá daquela depressão profunda, e ele vai me jogar numa euforia que também não é real. Porque o real é a gente encontrar o meio termo, o equilíbrio. Não é o zero, é o equilíbrio. Um dia um a mais, um dia um a menos. Um dia um a mais, um dia um a menos. Isso é salutar, porque isso faz parte do movimento. E na parte física, né, gente? Saúde celular, inflamação, rigidez, indigestão, intestino irritável, açúcar no sangue. Então, esses são alguns dos elementos aí que vão fazer com que a gente consiga um equilíbrio quando a gente utiliza o cherry. Aí nós vamos para o passion, né? Um óleo desse, daqui um blend, que é muito utilizado para as mulheres. Por quê? Porque ele move, né? Ele promove uma paixão, ele trabalha a libido por todos esses óleos, que fazem com que, no frigir dos ovos, eles nos trazem para dentro de uma realidade de nós mesmos, para que a gente possa resolver aquilo que está impedindo que nós avancemos. Por isso que ele é o óleo da ousadia, né? Deixa eu ver uma aguinha aqui. Ele é condimentado, ele é doce, ele é rico. Ele tem aqui o canela, né, que já é um óleo que nos aquece, o jasmim, que trabalha com questões de resolver a sexualidade. Enfim, ele tem uma composição de blends aqui maravilhosa
uma composição maravilhosa que vai gerar o que na gente, né? Uma possibilidade, como eu disse, da ousadia. Para mim, se tivesse que resumir em uma palavra, eu diria que é ousadia, que é esse superar, né? Que é essa coisa de meter a cara e ir para cima. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse desconhecido que o medo traz por detrás dele, dessas situações mal resolvidas, de muitas situações na nossa vida que não deram certo, e sejam com outras pessoas, mas a gente, por questão da genética, de acreditar que com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão não deu certo, isso também é uma. Estamos fadados na família a passar pelas mesmas circunstâncias. Gente, a epigenética vem quebrando isso. Por quê? Nós somos fruto do meio. Se nós trabalharmos o autoconhecimento, entendemos os processos da nossa mente, entendemos que está na nossa mão melhorar a alimentação, ter uma qualidade de sono, reduzir a carga tóxica que nós sabemos que advém aí de tantos produtos que a gente passa na pele, que a gente ingere, isso vai mudando a nossa vida. Isso vai fazendo com que a gente consiga encontrar nos óleos essenciais a força para poder superar aquilo que, no primeiro momento, eu já sei o que precisa ser feito e não estou fazendo. Por isso que ele é o óleo da paixão. É a paixão pela vida, do realizar, certo? É ter a coragem de se arriscar, é de gerar a vitalidade que a gente precisa de ir para cima. Por isso que ele promove esse sentimento de estar vivo, de ser capaz de, de realizar, né? Ok? Da criatividade. Então, ele vai combater o quê? A falta de confiança, a derrota, né? Ele vai trazer a capacidade de se expressar, reduzir os temores, superar, errou. Gente, quando a gente olha para a natureza é uma escola de vida. As leoas, eu me pego nisso porque para mim é uma coisa muito importante, porque eu também erro a todo momento. De 100% das tentativas de caça, as leoas, que são exímias caçadoras, elas erram 80%. Elas acertam 20%. E por que nós queremos sempre acertar? Porque nós temos medo de errar, porque a vaidade nos deixa tentar. Então, nós temos que entender os nossos erros para saber quais são os nossos gatilhos. E aí ele vai promover o quê? Além de estimular, né, de trabalhar a rejeição, ele vai trabalhar na parte física essa questão da libido, que é o prazer, né, que é uma manifestação de prazer. Além de trabalhar a digestão, como está aqui, né, as questões femininas, as questões de infecção como um todo, ok? Aí vem o Forgive, que ele é um óleo, para mim, um dos meus queridos. Faz tempo que eu não uso o Forgive, mas eu já usei por um período muito legal. Que para mim o Forgive, ele é o óleo, o blend, né, do perdão e do auto-perdão. Que é muito fácil a gente ver no outro. E às vezes é fácil a gente não perdoar o outro. A gente sabe, que tal pessoa fez aquilo para mim, eu perdoei, mas no fundo a gente tem aquela coisa de que não perdoou em 100%. Agora, pergunto a vocês, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente vai ver o quanto de culpa a gente carrega e não se perdoa. Então, ele é um blend que vai promover a paz, que vai promover o contentamento. Ele é preparado justamente para essa situação, porque ele nos ensina que é possível. Então, quando a gente faz esse trabalho interno, nós vamos fazendo esse saneamento na nossa mente. E com isso vai ficar muito mais simples de perdoar o outro, porque a gente vai ver que o que o outro fez. Ainda que tenha sido com uma intenção para me atingir, se eu estiver muito bem resolvida, isso não atinge, não pega na gente. Então, ele é um blend que vai trabalhar essa incapacidade que grande parte de nós temos nos mais diversos níveis, vai fazer com que a gente comece a ser impessoal. A impessoalidade não é deixar de ter opinião, mas é não julgar, porque a gente julga demais, e é o julgamento que nos faz reagir diante dos movimentos da vida. A impessoalidade vai fazer com que a gente reflita
nos traz o trabalho da reflexão. E é a reflexão que vai fazer com que a gente desenvolva a impessoalidade. E aí o ressentimento vai cada vez mais diminuindo. Nós vamos deixando de ser hipócritas, muitas vezes cínicos, não é? Porque nós passamos a ter um comportamento mais natural, ok? E vamos ver aí, então, aí a capacidade de perdoar, que são as propriedades positivas, a liberdade, a leveza, o entendimento, certo? A empatia, não é? E a empatia, volto a fazer só um parênteses aqui. Ser empático não é fazer pelo outro e nem viver a dor do outro, e sim compreender o outro e fazer com que a gente possa, se eu posso ajudá-lo, muito que bem, mas eu não devo sair do meu caminho, porque o autoconhecimento e a filosofia me traz um conhecimento assim, que eu devo ajudar a todos que cruzarem o meu caminho, mas não sair do meu caminho para ajudar os outros. Que se eu sair do meu caminho, eu vou perder a minha linha de ação. E se eu conseguir ajudar a todos que cruzarem o meu caminho, eu já vou ajudar a muita gente. E nós, na Doterra, temos esse perfil também. Porque se nós ajudarmos com uma gota a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, nós já vamos estar mudando não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estiverem conosco. Então, o Forgiving, ele vai trabalhar aí as questões do perdão, da culpa, da dependência, que advém disso também, da culpa. Que às vezes a gente acha que o outro é culpado por alguma situação e a gente fica dependente de outras situações. Então, quando a gente começa a cortar estas arestas da culpa e da autoculpa, a gente começa a ter liberdade, gente. E aí a gente começa a ter um organismo mais sadio, menos úlcera, menos problema no fígado lá, que é o fígado que é o órgão que é ali com as energias mais pesadas, né? Da raiva, e tudo que advém ali de mais pesado, mais denso, cai no coitado do fígado, ele que é o responsável por digerir essas emoções mais pesadas. Justamente o fígado, a própria circulação é comprometida. Então, nós vamos dando aqui, fazendo mais oxigenação nas nossas células, e com isso nós vamos melhorando o funcionamento do nosso organismo como um todo. E aí a gente vai para o console, que é um outro blend maravilhoso, né? Ele é o blend que vai quebrar todos aqueles processos de apego. Porque o apego, ele gera não só a dependência, mas ele não nos liberta. A gente fica aprisionado. Então, o console, que é uma composição aqui maravilhosa, né? De óleos, ele vai fazer com que a gente se sinta acolhido por nós mesmos. Lógico que receber um abraço é muito importante. Um colo, tem momentos em que um colo ajuda muito, mas a gente não pode gerar a dependência disso. Então, o console, ele vai quebrar aquele sentimento, aquela emoção do luto, da perda, da tristeza, de processos que são interrompidos. E aí, os mais variados, né, gente? Até quando eu deixo um emprego, seja porque eu aposentei, seja porque eu fui mandado embora, né? 15 anos trabalhando no mesmo lugar, a gente gera um vínculo muito profundo. E quando isso é interrompido, isso gera um processo profundo de tristeza, né? Nós não conseguimos, às vezes, saber como conduzir. Assim como no relacionamento, marido-mulher, quando a gente perde alguém da família, o luto. Então, esses processos de perdas, eles geram, quando não bem administrados, uma sobrecarga. E o console é o óleo que vai trabalhar esse sentimento, essa emoção da melancolia, da perda, do trauma, da ansiedade, da instabilidade como um todo, certo? E com isso nós vamos tendo que mais contentação, mais conforto, coração mais aquecido. Isso vai fazer com que a gente supere esses processos. Aqui também as características aí das frentes de ação: luto, tristeza, alívio emocional, conectividade com o espiritual e meditação. Por quê? Que a gente começa a abrir a nossa cabeça, que a vida é muito mais do que isso, muito mais do que uma relação que foi interrompida. Porque se eu vivi o melhor que eu pude dentro daquele processo,
eu fiz bem a minha parte. Então, eu tenho que estar bem comigo mesmo, ok? E aí tem as questões físicas também, que acredito que vocês já tenham lido mais ou menos e já dá para a gente entender como é que ele vai trabalhar dentro do nosso corpo, né, do nosso corpo físico. Pi é o último óleo desse blend, desse conjunto aqui, desse kit maravilhoso. Então, ele é um óleo que vai trabalhar muito a questão dos anseios, não é? Da ansiedade. Ele tem um aroma muito peculiar e uma composição também maravilhosa. E aí a gente vê, por exemplo, que o Ylang Ylang está lá no Passion, está aqui também, acho que ele também está no console, se eu não me engano, vou até voltar aqui para ver. Isso, ele está no console. Então, é por isso que eu digo que, por mais que a gente tente fazer um blend desses por nossa conta, a gente não vai conseguir equalizar certinho a forma como a doTERRA fez, que dê esse resultado tão maravilhoso que a gente consegue, não é? Então, ele é formulado para as pessoas que estão sem paz. E aí vai, desde durante o dia até o momento do sono. Então, as pessoas que estão extremamente controladoras, que a gente fala assim, ah, mas eu não sou controladora. A gente pensa que não é. Quando a gente vai trabalhar o autoconhecimento, a gente vê que muitas vezes a gente é redondinho, ou então 3x4, tudo certinho. Isso é uma forma de controle, até para a gente ter segurança. Mas isso nem sempre é de bom tom, porque isso vai nos trazer problema. Então, ele vai trabalhar o controle, o apego, o medo, a desconexão, que a gente está mergulhado em alguma das bolachas aí na nossa mente, algum núcleo emocional que não me está trazendo sossego. Então, eu vivo no desassossego. Então, é por isso que ele vai trazer paz, serenidade, quietude e conexão espiritual, ok? Muito utilizado nas questões mais profundas psíquicas, não é? Para que a gente possa, de novo, entrar naquela fenoide que vai me trazer, vai me manter dentro de um equilíbrio, ok? Então, ele tem algumas funções aqui físicas e algumas questões emocionais. Por isso que são blends que não podem faltar na nossa rotina, certo? E aqui na prática a gente utiliza tanto na forma aromática como na forma tópica. E aí, dependendo da minha necessidade, eu vou utilizar no abdômen, eu vou utilizar nos meus pés, vou utilizar aqui atrás da nuca, nas orelhas. Você vai perceber qual é a maior reação que o seu organismo vai trazer de benefícios, certo? Aqui agora a gente entra finalmente nas questões aí que a doTERRA nos traz, como é que a gente pode adquirir esses óleos, não é? Então eu posso adquirir me tornando uma credenciada, justamente para eu poder ter acesso às compras com desconto. Normalmente é cobrado uma taxa de R$ 90, mas esse mês, se você adquirir alguns produtos e que gere uma pontuação que nós chamamos de PVs, então até 50, acima de 50 PVs, 50 e acima de 50 PVs, você não vai pagar esses R$ 90. E se você fizer uma compra que dê 150, 125 PVs, você vai ganhar um óleo chamado lavanda, que é um óleo dos mais utilizados no mundo, na versão 15 ml. E se sua compra for de 150 pontos ou mais, PVs ou mais, você ganha, além do lavanda, o Peppermint. Então, são promoções que a doTERRA, mês a mês, vai surgindo, cada mês uma promoção diferente, mas que normalmente nos trazem muita alegria, porque são sempre possibilidades da gente trazer mais saúde para a nossa casa. E aí nós temos duas modalidades, ou cliente preferencial ou consultor de bem-estar. Ambos têm 25% de desconto, pontos de fidelidade, produtos, possibilidades de produtos gratuitos todos os meses, consultoria, suporte personalizado, sempre tem uma equipe ali pronta para te ajudar, para poder tirar as dúvidas, e um grupo que vai fazer com que você aprenda naturalmente, que de forma geral nós aprendemos justamente dentro de grupos.
pois ali a gente aprende com a troca, com a experiência, com a dificuldade e com a solução que surge nos grupos. E o consultor de bem-estar são pessoas que desenvolvem o negócio que a doTERRA oferece, que, diga-se de passagem, é um negócio muito gostoso, porque a gente desenvolve o negócio cuidando das pessoas, não é? E não é o assunto de hoje, mas se você tiver interesse, é só você perguntar para a pessoa que te convidou para esse encontro, que ela com certeza vai ter a maior satisfação de explicar para você como funciona. E se você estiver assistindo essa apresentação fora de estarmos aqui reunidos nesse momento, entre em contato comigo, que eu também terei o maior prazer aí de te explicar como é que funciona, ok? E nesse mês aqui, além daquela promoção que a gente acabou de passar, esses brindes, você fazendo uma compra, um credenciamento com 100 PVs, você vai ganhar um Copaíba Rolon, que também é um óleo maravilhoso, muito utilizado na nossa rotina. E se o seu pedido tiver 250 PVs, você vai ganhar o Copaíba, o Zenvest, o Lavanda, o Peppermint e ainda um difusor desse petal não, esse aqui é o Pebble, um difusor muito bacana, só o valor dele é R$ 299, se eu não estou enganado. Se o seu pedido tiver 150, você já vai ganhar o Copaíba, o Lavanda e o Pebble, porque já são brindes maravilhosos. Mas não é só isso, não. A doTERRA tem trazido uma promoção que no mês que você se credencia, a partir do mês que você se credencia, nos próximos 3 meses, se você mensalmente comprar um pedido mínimo de 25 pontos, cada mês você vai ganhar um brinde. Você vai ganhar no primeiro mês, pós seu cadastramento, um expositor, no segundo mês, um óleo de 5 ml, e no terceiro mês, um difusor Pebble. Essa promoção ela vai funcionar nesse formato até dia 31 de janeiro. A partir de 1º de fevereiro, ela continua apenas com a mudança de que, ao invés de 25 PVs, você tem que fazer 50 PVs. Mas olha que incrível! Se esse mês você se credenciar com 150 PVs, além desses brindes que eu já falei, inserindo um difusor, daqui 90 dias você tem a possibilidade de ganhar mais um difusor. Então vale muito a pena, não é? Eu acho que esse janeiro aqui a doTERRA está fazendo promoções assim incríveis. E aí tem uma última promoção que é para pessoas que começaram a utilizar os óleos e que por alguma circunstância da vida não deram continuidade no uso. Para essas, que são os considerados inativos, a doTERRA está trazendo a possibilidade de, se você fizer um pedido mínimo aí de 50 PVs, você também vai ganhar um Zengest, que é um blend para o trato digestivo maravilhoso. Então, são só notícias boas, espero eu, trazidas nesse encontro para vocês, ok? E como é que eu faço para ter acesso ao kit emotional, o vidro, que é o vidrinho de 5 ml? Bem, só ele já equivale a 139 PVs. Então, você se credenciando com esse kit aqui, você vai ganhar, além do Copaíba, você vai estar ganhando o lavanda, né, de 15 ml. Então, são 2 óleos que você já vai estar ganhando gratuitamente como cortesia. O valor desse kit, preço normal, 1.132, quando você se cadastra, 25% de desconto, ele sai por 849, podendo ser pago em 6 vezes sem juros, ok? E aí, se você resolver optar pelo pelo kit Touch, ele vem no valor de 801, com o desconto 601. Nesse valor, ele equivale, ou melhor, esse kit equivale a 100 PVs. Então, com esse kit, você já vai ganhar o Copaíba. E aí, você pode pagá-lo, porque o valor dele está em R$ 601, em 6 parcelas de R$ 101,20. O valor muito acessível e hoje grande parte de nós utiliza o cartão de crédito, então fica uma parcela bem acessível ao nosso bolso e você tem a possibilidade de trabalhar já suas emoções agregado ao seu autoconhecimento.
Mas a doTERRA tem outros kits também, que a gente vai passar aqui rapidinho, porque é sempre importante conhecê-los. É o kit de início rápido, são 8 óleos muito utilizados que compõem a nossa farmácia do lar. E esse kit aqui já vem com um óleo de coco, que acaba sendo muito útil para as questões do uso aromático, do uso tópico, que eu falei muito rapidamente lá atrás, mas é importante ressaltar. O óleo essencial ele não deve ser passado diretamente na nossa pele. Primeiro, porque ele vai evaporar rapidamente, e segundo, porque nós nunca sabemos o nível de inflamação que o nosso organismo pode ter. Então, por mais que ele seja seguro, ele acaba podendo gerar uma irritabilidade na nossa pele. Então, quando a gente utiliza com óleo de coco, o uso se torna seguro e ele não vai evaporar rapidamente, vai ficar agindo mais tempo na nossa pele, ok? E esse kit ele sai para nós com desconto, 547, podendo ser pago em 3 vezes, no valor até 599, sempre em 3 vezes. A partir de R$ 600, ele fica podendo ser pago em 6 vezes, ok? Então, aqui a gente pode pagar em 3 vezes, e se acrescentar mais algum óleo, pode ser pago em 6 vezes também. Aí temos o kit Livre Brasil, que são os 12 óleos da farmácia do lar. Esse kit, ele também é na versão de 5 ml, e aqui ele sai para nós com desconto, 755, em 6 vezes, 126. Também é um blend, uma composição aí maravilhosa, os 12 óleos, porque é muito importante a gente ter os óleos à mão. E às vezes a gente tem um desconforto físico, às vezes emocional. E esses 12 óleos, de forma geral, sempre vão atender a essa necessidade emergencial. O kit essencial do lar são os mesmos 12 óleos do kit Lime Brasil, porém na versão 15 ml. E quando a gente faz as contas, tem a paciência de fazer as contas, a gente vê que o custo-benefício maior é com esse kit, que praticamente o difusor, o Petal, ele tem de graça. Então, de 2.187, ele sai por 1.640, podendo ser pago em 6 vezes sem juros também. Ok? O último kit foi recém-lançado, é o kit Primeiros Socorros. E a gente diz que é, de fato, os primeiros socorros, porque ele vem com uma composição de 2 óleos que atendem muito parcialmente algumas questões físicas, de dores, de desconfortos e também de questões emocionais. Então, ele é um blend, ele é uma composição que vem blends de óleos individuais, mas que tem um viés do lado emocional também, ok? E aí a gente gosta de finalizar sempre a nossa apresentação com essa foto da Emily Wright, numa das visitas que ela fez a uma das comunidades que são atendidas pela doTERRA, que são atendidas não deixam de ser atendidas, porque aonde a doTERRA faz parceria com os agricultores, ela sempre empodera essas famílias com escolas, com saneamento básico, com pagamentos justos, não é? E a gente gosta também porque elas relatam, elas retratam o quanto que as mulheres estão à frente dos movimentos da doTERRA. Grande parte de nós que fazemos o negócio da doTERRA somos mulheres e somos mães, e grande parte das pessoas que trabalham, que lavouram a terra, grande parte delas são mulheres que também cuidam de suas famílias. Então, a gente finaliza fazendo uma homenagem a essas mulheres e agradecendo, acima de tudo, a paciência que vocês tiveram aqui de me ouvir. Espero ter agregado alguma coisa importante aí para vocês, que possam fazer a diferença para o autoconhecimento e saúde de vocês. E no que precisar, estou sempre disponível, ok? Muito obrigada. Deixa eu ver como é que eu faço para parar a gravação e ao mesmo tempo